A chegada da pandemia do novo coronavírus no Brasil exigiu mudanças em praticamente todas as áreas da economia e com o mercado imobiliário a situação não foi diferente, principalmente na relação inquilino-locador. Ainda há dúvidas sobre direitos e deveres de locatários e proprietários de imóveis neste momento em que os impactos negativos são sentidos pelos dois lados. Quem conversa conosco sobre o assunto é a advogada imobiliarista Caroline Pio, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Caroline. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Tudo bem? Tudo ótimo, um prazer tê-la aqui conosco. Eu quero começar puxando a sardinha para o lado dos inquilinos. Caroline, quais são os direitos, por exemplo, do locatário comercial que se viu impossibilitado de honrar os compromissos de aluguel por causa do desaquecimento da economia, da diminuição de faturamento provocada pela pandemia? Bom, em relação ao inquilino, principalmente nos casos comerciais, no início da pandemia a gente percebeu que a gente teve vários empreendimentos que foram fechados, impossibilidade de abrir tantas lojas em centros comerciais como nas lojas de rua, e o indicado nesses casos foi a redução dos valores de aluguel em até 80%. E, quando possível, a isenção do pagamento do aluguel. É importante ressaltar que não houve uma lei obrigando essa redução. O que aconteceu, na verdade, foi o bom senso, no caso, que a gente solicitou, para que a gente conseguisse manter essa locação após o término da pandemia. Porque, da mesma forma que o inquilino ele precisa pagar e o locatário ele sobrevive desse valor, nenhum dos dois tinha essa condição no início da pandemia. Hoje a gente já está com outro campo, outro patamar, temos outra visão, e esses descontos que foram gradativos, muitos já acabaram, porque muitos comércios já abriram. Houve também o parcelamento dos em atraso das pessoas que não conseguiram pagar. Então, lei específica para ter um direito não existiu. Porém, a gente sempre pregou pelo bom senso, porque foi algo que ninguém esperava, né? Foi uma pandemia, a gente não tinha como prever. Pois é, quando você fala que a indicação seria uma redução no valor do aluguel, ou seja, esse acordo entre locatários e proprietários do imóvel, tudo bem. Agora, imaginando que não haja esse acordo, não existe nenhum dispositivo legal que prevê, por exemplo, um direito a mais para os inquilinos no caso de deterioração do negócio provocado por causas alheias à vontade dele? Viajei um pouco aqui, mas não é o caso. Porque surge uma pandemia, mercado desaquece, meu faturamento cai, não tenho como pagar o aluguel, mas o dono do imóvel não é flexível. E aí? Então, tem uma corrente, Jefferson, minoritária, que acredita no dispositivo legal justamente dessa questão do... fugiu o nome. Do caso fortuito ou força maior. Sim. Mas é uma corrente minoritária que não foi muito aplicada pelos juízes. A gente viu, nos casos onde não tinha entendimento, ser levado essa questão ao judiciário e o judiciário em si entender por essa redução, mas por um entendimento do juiz mesmo, uma aplicabilidade de jurisprudência e tal, e não pela lei em si, lei específica não, mas o entendimento do juiz. E aí, a partir do primeiro entendimento nesse sentido, outros juízes em outros locais, não só aqui na Bahia, mas em todo o Brasil, decidiram por essa redução, por esse parcelamento, para que continuasse com um contrato de locação. Até porque a gente vai lembrar que durante a pandemia, até o dia 30 agora, de outubro, não está sendo possível ainda o despejo. Inclusive, essa pergunta que viria na sequência. Não é possível o despejo por conta do período da pandemia. No entanto, houve uma crise instalada quando não existe algum tipo de acordo sobre um desconto, sobre uma redução do valor do aluguel. E essa relação acaba ficando insustentável. A partir do momento em que for permitido o despejo, automaticamente o inquilino que acabou entrando em débito
poderia ser passível de uma ordem de despejo? Como é que funciona esse processo? Sim, o que está proibido é o despejo, mas o proprietário, o locatário, ele pode a qualquer momento, o locador, desculpa, pode a qualquer momento entrar com uma ação de cobrança e já adentrar a justiça com essa ação de despejo, pedindo essa liminar. Ela não vai ser acatada antes do dia 30 de outubro, mas a questão de cobrança você pode pedir judicialmente e isso não foi vetado pela lei. E também, caso após esse período e após a pandemia, o comerciante, no caso, como a gente está falando de imóvel comercial, consiga se restabelecer, nada impede que se faça um acordo para pagamento desses valores que estão em atraso. E quando eu falo dos valores, não é somente aluguel, tem todas as outras taxas. Aluguel, IPTU, água, energia, tudo isso se tiver no contrato, o não pagamento de qualquer uma dessas parcelas, seja no encerramento contratual. Você chegou a acompanhar algum tipo de repactuação de contratos de aluguel nesse período e como foi a sua experiência nesse sentido? Bom, quando iniciou a pandemia, por exemplo, eu mesma estava morando em São Paulo e meu esposo morava lá e ele parou de trabalhar, a fábrica AGM demitiu os funcionários e a empresa dele relocou ele para Salvador. Então, nesse caso específico, é o único caso onde não há pagamento de multa, por exemplo, para encerramento contratual. E aí ele foi transferido, a gente entregou esse documento, que tem que ser entregue com 30 dias de antecedência, e houve encerramento contratual sem problema para ambas as partes. Mas, no mesmo sentido, eu trabalhei em casos de pessoas que perderam seus empregos, pessoas que tinham iniciado seu imóvel, seu comércio justamente em fevereiro, março, bem no início da pandemia, tinha acabado de fechar aquele contrato de locação, não tinha muito nem aberto o comércio, e aí foram todos obrigados a fechar e ficou com aquela dívida, porque além do aluguel, a pessoa que estava abrindo o imóvel naquele momento, ele fez investimento. Então, muitos não tinham caixa para arcar. E aí, juntamente com a imobiliária e com os proprietários, a gente entrou em contato e conversou e conseguiu a redução, conseguiu o não pagamento por um período. Muitos contratos, principalmente comerciais, eles têm a cláusula de que os primeiros meses eles não são pagos, a fim de você poder organizar, montar a estrutura por dentro. Existe essa possibilidade também, essa cláusula também em contrato. E aí, nesses casos, a gente conseguiu uma redução de até 80% do valor do aluguel, e em muitos casos a gente conseguiu também a suspensão da cobrança do aluguel para começar posterior à pandemia. E agora que retornou, aí esse parcelamento está sendo feito de acordo com as parcelas que não foram pagas, de maneira que caiba no bolso do locatário e que fique bom para ambas as partes. Exatamente. Aliás, foram muitos, né, os casos de repactuação, de acordo entre inquilinos e locadores. Aliás, é o que se espera num momento como esse, né? Que haja bom senso, até porque uma crise que afeta todos os lados, então que haja de fato esse entendimento. A gente agradece muito a advogada imobiliarista Caroline Pio pela sua participação conosco aqui no Issa Bahia. Muito obrigado, viu, Caroline? Bom dia e até uma próxima. Eu que agradeço, Jefferson Fernando. Bom dia. Muito obrigada. É mais uma conversa que vai estar disponível na íntegra, você sabe, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Daqui a pouquinho, hein? São 7h36 na Tarde FM.